Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, lhe convido humildemente a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai analisar aí a rodada número 29, ver as melhores opções que já tá batendo a porta, já é amanhã, sábado, né? Então, sem muita delonga aí, bora lá pro vídeo então. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal, né? Da Zumbanho Mané Cartola, o time principal, o único time que a gente tem, né? É o time que a gente escala, é o time que a gente posta, né? Mostra e depois traz a pontuação. 51.42, né? Não vou dizer que foi uma pontuação ruim, mas também não foi uma pontuação boa. A rodada foi um pouco complicada, né? Eu ainda falei na live, olha, o pessoal tá escalando aí em massa o Flamengo, é clássico Fla-Flu, não é fácil. Não deu outra, né? Grêmio ganhou no sufoco, ganhou suado do Bahia, né, que pior visitante da competição, muito mal, vem de 5 derrotas seguidas, mas o Grêmio suou, tá? Foi difícil o Grêmio ganhar, né? Todo mundo pensou também que o Grêmio ia deitar. Daí o que aconteceu? A rodada, as pontuações foram lá embaixo, porque a maioria dos cartoleiros apostou em Grêmio e Flamengo, né? Então, mas simbora para a próxima rodada aí, que já é agora sábado. Inclusive aqui, ó, vai ter um jogo que não vai valer, vai ser quarta-feira, né? Corinthians e Fluminense. Esse jogo não vai valer pro Cartola, porque pra quem não sabe, né, a Globo perdeu os direitos de transmissão da Libertadores e agora precisa ficar fazendo essas coisas aí pra preencher a grade de programação do futebol de quarta-feira. É brincadeira, né? Daí a gente no Cartola perde um jogo, tá? Então vão ser apenas 9 jogos. A rodada começa sábado, amanhã já, às 19 horas. Então o mercado fecha às 18, portanto, live sábado às 14 horas, tá? Já tá anotado, marca aí. E quem não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder a live, tá? Live sábado às 14 horas. Tá certo? Vamos vender nosso time aqui, né? Nem vou ficar falando muito do time aí, porque a rodada já tá batendo a porta, certo? Hoje ainda quero ver se faço ainda um vídeo de bons e baratos de valorização, né? Tem muita gente que faz time só de valorização, então vamos tentar ser o mais sucinto possível, né? E se eu falar algumas besteirinhas ou errar aí, é porque eu vou tentar fazer um vídeo, né, sem edição, né? Porque a gente não vai ter muito tempo aí, tá certo? Mais rápido, vamos dar uma passadinha aqui na Liga dos Youtubers. Liga dos Youtubers 3, o nosso compromisso aqui, que a gente tem de divulgar sempre os melhores da rodada e do geral do campeonato, né? Os maiores pontuadores da rodada foi o canal Toca no 10, né? Fez 73.35. Segundo foi o Dr. Cartola do Wesley, fez 73.12. Em terceiro lugar foi Bola Murcha do Éder, 71.83. Em quarto, o Val Sport, né? Valdeir Souza, 71.62. E em quinto lugar, o Cartola em destaque do Jura, 70.52. Então percebam como foi uma rodada difícil, quando chega na Liga dos Youtubers aqui, ó, e a pontuação dos Youtubers que fizeram mais pontos fique na média de 70 pontos, realmente é porque a rodada foi bem complicada, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aí na colocação do campeonato, na geral. Quem está liderando é o DJ Cartoleiro do Gustavo, 1982.66. Em segundo canal, Dicas do Ted do Murilo, 1966.85. Em terceiro canal, Angel Diógenes do Angel, 1910.53. Em quarto canal, Leiva do Ronaldo, 1904.32. Em quinto canal, Mestre do Cartola, 1900.82 do Santana. Fechou, gente? Esse aí foi as pontuações da Liga dos Youtubers do principal, né? E os 5 maiores pontuadores da rodada. Então agora é a sessão recadinho, né? Vamos tentar fazer o jabá aqui. Irei convidar vocês, para quem não conhece ainda, jogar o Liga do Mané. Liga do Mané é a liga de sites apostados do canal do Mané aqui. Tem logo abaixo aqui na descrição, né, do vídeo um link, certo? Rodada 28 aí deu 167 times, a premiação de R$ 1.503. Tô gravando o vídeo agora às 7 horas da manhã, acordei um pouquinho mais cedo para gravar, né? Porque vai ser corrida, amanhã já é rodada, como eu falei, né? Então vou disponibilizar, depois que gravar o vídeo aí, as inscrições para a rodada número 29, inclusive também as inscrições para a rodada, para a última mensal, né, que será de fevereiro, já que é de janeiro eu fechei as inscrições aqui, ó, com 54 times e já está em andamento, certo? Inclusive os vencedores aqui, ó, eu sempre disponibilizo, né, no Instagram do Mané Cartola, né, Mané Cartola FC tudo junto, certo? Mas ainda não tive ainda a oportunidade de fazer o card, né, vou fazer com mais tempo durante o dia aí e com certeza vou entrar em contato aí com os vencedores, como eu sempre faço, só que dessa vez eu mudei a ordem. Geralmente eu pago o pessoal e depois faço o vídeo, mas como eu acordei um pouco mais cedo para fazer o vídeo, né? Então eu optei em fazer o vídeo primeiro e efetuar o pagamento do pessoal depois para disponibilizar logo o vídeo aí, já que a rodada já está em cima da hora, tá ok? Vamos lá agora para nossas estatísticas com o nosso querido aí Catimba States ou Catimba Stats. Também aqui na descrição do vídeo também tem um link, quem quiser assinar aí as últimas rodadas. Tá com preço promocional, custando R$ 11,90, paga uma única vez. E ainda tem 10% de desconto se botar o cupom Mané Cartola, tudo junto. Vamos lá.
como no cruzamento de scout, casa fora, né? As últimas 5 rodadas, começar pelos goleiros, como a gente sempre faz, pontuação média, conquistadas e cedidas. Quem é que vem mais conquistando pontos com seus goleiros aí dentro de casa nas últimas 5 rodadas? Jean, certo? Então vejo o Jean assim como boa opção. Só tome cuidado que está muito valorizado, né? Vamos botar aqui que eu estava dando uma olhadinha antes nos laterais. Vou botar aqui, ó, goleiros. Realmente o Jean tá com bom desempenho, certo? Tá com uma média de 4.60, né? Anda oscilando um pouco dentro de casa, mas vira e volta dá uma mitada. Inclusive ontem eu vi o jogo, né? 2 DDs com certeza ele fez, mas ali chegaram até a dar 4 DDs durante a partida, mas tiraram uma. Achei aquelas outras 2 DD meio mequetrefe ali, mas tudo bem, né? A verdade é o seguinte, que eu já falei, ano que vem não vou assinar o Pro, certo? Se o Cartola não fizer algumas mudanças, né? Primeira mudança de todas, né? Botar um banco de reserva. Segunda, o que é? Tirar esse negócio de defesa difícil, que é o interpretativo, que acaba ferrando com muita gente, tanto pro bem quanto pro mal. Não, chega. Bota só defesa. Tira esse negócio de defesa difícil e dá um pontinho por cada defesa feita. Pronto, aí a gente vai analisar e vai escalar contra os times que mais finalizam. Pronto, né? Então vai ser mais ou menos por aí. Pelo menos tira essa coisa de interpretação. Mas o Jean tá com um bom desempenho dentro de casa, com uma boa média. Por mais que esteja oscilando um pouco, né? Vai enfrentar um time aí, ó, que ultimamente cede alguns bons pontos aí, negativo alguns goleiros, mas cede alguns bons pontos. E o Jean tem aquela questão do pênalti, né? Tem aquela questão da falta, né? Que é um goleiro que já tem gol aí na competição, aí, já tem 2 gols. Mas, ó, tá super valorizado devido à última partida, tá? Precisa 14.60, não só tô chamando a atenção pra isso, tá? Certo? Mas é uma boa opção sim, né? Talvez jogando em casa seja a melhor opção de todas, certo? Mas vejo também com bons olhos aqui outras opções, certo? Como, por exemplo, o Volpe, tá? Primeiro porque o Santos tá focado totalmente na Libertadores. Vai ter o jogo aí, né, de volta contra o Boca Juniors, né? Garfaram lá o Santos, que foi pênalti no Marinho sim, né? Poderia jogar uma partida mais tranquila. Mas não adianta dizer, por mais que seja um clássico, né, sanção aí, né? Com certeza o Cuca, o time do Santos, o Santos todo tá pensando já na quarta-feira na Libertadores, né? No jogo na Vila Belmiro contra o Boca, né? Então, eu sei que é um clássico tudo, mas deve ir bem modificado, né? O São Paulo, certo? O Santos, quer dizer, e o São Paulo tá com uma leve vantagem nos últimos 5 confrontos aí dentro do Morumbi aí, em clássicos, certo? E o São Paulo também tá precisando ganhar, né? Porque depois da derrota de 4-2 aí pro Bragantino ficou um pouco difícil. Pô, o cara vai gravar vídeo 7h13 da manhã, chega até se engasgar. Desculpa, pessoal. Mas eu acho que o Volpe é uma boa opção sim. O Volpe é um dos goleiros com melhor desempenho jogando dentro de casa. Queira ou não queira, tomou de 4, né? Mas o São Paulo ainda continua com uma das defesas menos vazadas aí. A menos vazada é o Grêmio, o Palmeiras, né? E depois vem o Internacional e o São Paulo. O Volpe tá com uma média de 5.59 jogando dentro de casa. Nos últimos jogos vem com muita regularidade, né? Não é um goleiro de imitar muito, né? Ele imita de maneira sazonal, mas é um goleiro bem seguro, certo? O Santos, por sua vez, aqui, ó, negativa mais os goleiros do que cede pontuação. Mas aqui, ó, o último jogo que teve lá contra o Vasco da Gama, aqui, ó, cedeu 12.20, certo? Foi naquele jogo lá que o Santos poupou, deixou o Marinho no banco, entrou faltando só 15 minutos, né? E o Fernando Miguel acabou dando uma mitadinha e fez 12.2. Então é com isso que eu tô contando aí, porque o Santos com certeza ele deve ir sem o Marinho, ou o Marinho vai ficar pelo menos no banco, deve entrar em outras coisas da partida. A gente não tem notícias ainda, sexta-feira hoje, 7h15 da manhã, como eu falei, né? Então fica meio complicado, mas vejo sim o Volpe como boa opção para essa rodada, né? Pela quantidade de pontos aí que o Santos vem cedendo, né? Porque o Santos vai acabar indo bem desfalcado para esse clássico. E dos times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto para goleiro adversário aí? O Atlético Goianiense. Só que o Bahia não anda conquistando nada, gosto do Douglas, mas acho complicado. Eu acredito aqui, ó. São Paulo também cede bastante, mas o Santos não vem conquistando quase nada. Eu acredito aqui que a gente tem que buscar um certo equilíbrio quando a gente estuda o cruzamento de scouts. O que eu vejo de equilíbrio aqui? Eu vejo equilíbrio aqui, ó, o jogo Fortaleza e Grêmio. Fortaleza é o time o segundo time, terceiro time, depois do São Paulo aqui, ó, o terceiro time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando em casa. Fortaleza não tá bem, tá ladeira abaixo, mudou de técnico agora, de repente tá um gás novo, mas o Grêmio vem muito bem jogando fora de casa, é um dos times que mais melhoraram aí o desempenho dentro do Campeonato Brasileiro, né, e tá com uma média de 5.32 com seus goleiros jogando fora. Então vejo o Vanderlei sim como uma boa opção, né. O Vanderlei tem médias boas fora de casa, né, diferentemente de dentro de casa, tá com uma média de 4.22 jogando fora, negativo aqui na 26ª, mas vira e volta aí consegue boas pontuações, principalmente pelo fato aí de segurar o SG. Se o Grêmio segurar o SG contra o Fortaleza, né, tem tudo aí pro Vanderlei ir bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no Fortaleza, como falei, o Fortaleza tá ladeira abaixo aí, ó, nos últimos 5 jogos cedeu muito ponto para goleiro adversário, tá? Então vejo sim o Vanderlei como boa opção para essa rodada, certo? O Santos também, tá? O Curitiba tem uma enorme dificuldade de fazer gols, inclusive o Curitiba tá entre os piores ataques. O Curitiba, na verdade, é o pior ataque da competição. Depois vem Sport, Fortaleza e depois o Botafogo, né? Então se quiserem apostar contra ataques, né? Aposte contra os ataques desses 4 times, né?
eu acho que vai valer a pena para essa rodada. E sem contar que o Atlético Paranaense é um dos times que mais vem subindo de produção aí nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Tá com 3 vitórias seguidas, se eu não me engano. Tá com uma média de 5,72, né? E por mais que o Santos não seja aquele goleiro espalhafatoso, fazer muita DD, é um cara seguro, certo? Tá um pouco valorizado, né? Precisa fazer 10,30, eu sempre chamo atenção para isso, porque foi bem na última rodada, né? O Atlético Paranaense segurou o SG, certo? E fora de casa realmente vem com bom desempenho aí, ó. Mesmo sendo um clássico, eu tenho que mostrar as pontuações dele fora de casa. Mas de maneira geral, olhando os últimos 6 jogos, vem muito bem realmente o Santos, tá? Dá pra dar uma investida, o Curitiba não tá bem. E realmente nos últimos 4 jogos aí vem cedendo uma quantidade considerável de pontos para goleiros adversários. Então em termos de pontuação média, conquistadas cedidas, eu acredito que jogando em casa aí, o Jean é uma boa, só que tá um pouco valorizado. E o Volpe também é uma boa pela regularidade do Volpe e porque o São Paulo realmente precisa buscar aí, né, uma vitória depois da última derrota. E o Santos deve ir bem desfalcado aí. E por mais que seja um clássico, e geralmente eu costumo dizer, clássico o goleiro costuma brilhar geralmente, tá? E dos times que vão jogar fora aqui, vejo com bastante propriedade, né, com um pouco mais de segurança, porque o cruzamento scout bate aqui, né, o Santos do Atlético Paranaense e o Vanderlei. E claro, e o Tadeu, né, o goleiro com melhor desempenho jogando fora de casa é o Tadeu, só que vai enfrentar o Internacional, ó. É o time que menos cede pontos jogando dentro de casa nas últimas 5 rodadas para goleiros adversários. Mas quem quiser dar uma investida no Tadeu, tá valendo a pena. Ainda mais que tá desvalorizado. É difícil pegar o Tadeu assim. Tadeu é um dos goleiros com melhor média jogando fora de casa, 7,01. E realmente o desempenho fora de casa do Tadeu é sensacional. Inclusive o desempenho do Tadeu é muito bom nas últimas rodadas, tá? Fez 0,1 aqui porque o Curitiba é um time, como a gente viu ali, eu acabei de falar, é o pior ataque da competição. Então atacou pouco. Não deu possibilidades o Tadeu fazer defesas difíceis. Mas quando ele pega um time que ataca um pouco mais, geralmente ele consegue fazer uma quantidade considerável de defesas difíceis. Só que o Internacional, como eu falei aí, ó, tá um time fura-olho dentro de casa, perigoso. Inclusive, nas últimas 3 rodadas, 4 do Campeonato Brasileiro, o time que mais subiu de produção foi o Internacional. O Abel deu uma ajeitada no time, conseguiu o time certo ali entre defesa e ataque, né? E eu acho que o Inter melhorou bastante aí. Tanto é que com a vitória de ontem, né, sobre o Ceará, assumiu o segundo lugar no campeonato, né? E mais vejo o Tadeu sim pelo desempenho dele, né? O Tadeu é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na competição, né? Eu acredito que vale o risco sim, certo? Inclusive defesas difíceis, né? Vamos dar uma olhadinha porque SG tá complicado. Em termos de defesas difíceis, quem anda fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis dentro de casa, Fernando Miguel, tá? E por mais que o Botafogo não ceda muito, de repente pode dar certo, porque como eu falo, clássico, geralmente o goleiro costuma brilhar, mas o Fernando Miguel é outro goleiro que está bem valorizado, porque o Vasco ontem também manteve o SG contra o Atlético Goianiense. Certo? Dentro de casa aqui, ó, tem alguns goleiros fazendo uma quantidade considerável de defesas difíceis. O Wilson, né? O próprio Jean, que a gente já citou, né? O Fernando Miguel, que acabei de falar. Até mesmo o Flamengo, tá? Que tá muito mal defensivamente. Tá? Até que tá fazendo uma quantidade considerável de defesas difíceis. E os times que vão jogar fora de casa, quem mais cede defesa difícil? Ceará e Bahia. Certo? Então, realmente, o Jean, de novo, aparece como boa opção, por mais que esteja valorizado. E aqui, quem quiser dar uma apostada no Hugo, não sei se vai ser o Hugo, né? Ou se vai conseguir ainda o Diego possa voltar, de repente pode valer a pena aí, tá? Apesar do Hugo ter uma média de 0,87 jogado dentro de casa e não pontuar tanto assim, por que não costuma pontuar tanto assim? Até foi isso que aconteceu mais ou menos no clássico Fla-Flu. O Flamengo fica em cima, martelando, atacando, tem muito volume de jogo, cria bastante, né? E não dá muita oportunidade para o adversário, né, contra-atacar, né? E quando o adversário chega lá, as poucas vezes que chega, geralmente faz gol. Daí o que acontece? Não possibilita para o goleiro, né, recuperar a pontuação. É isso que acontece no Flamengo. Mas tem que dizer que dos times que vão jogar fora de casa, o Ceará é o time que mais cede, né, pontos aí para mais cede defesa difícil para goleiro adversário, né? Pode ver aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, o John fez 5,5, o Felipe Alves fez 2,4, os demais goleiros negativaram, né? Não é certeza de pontuação boa, mas deve ser bem exigido aí. O time do Ceará costuma atacar bastante fora de casa. O Bahia também está atacando bastante, né? O Jean realmente pode ser uma boa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito defesa difícil? Acabei de falar pelo volume de jogo, Flamengo. Quem quiser dar uma arriscada aqui, de repente no Richard aí, né? Ou no goleiro do Ceará que for jogar. E novamente quem aparece com a quantidade enorme de defesas difíceis é o Tadeu. Mas novamente mostro que o Internacional é o time que não cede pontos. Por quê? Porque não cede defesas difíceis também, né? Então jogando fora de casa aqui novamente, eu prefiro ficar já com um equilíbrio, certo? Por exemplo, do Santos aqui, né? Goleiro Santos do Atlético Paranaense contra o Curitiba, ó. Ele é o segundo goleiro com o maior número de defesa difícil nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa. E o Curitiba é o terceiro time, juntamente com o Bragantino aqui, ó, que mais cedeu defesas difíceis jogando dentro de casa. Mas o Tadeu realmente tá com um desempenho muito bom, é um goleiro de certo risco, né? Mas dá para dar uma arriscada. Certo? Então, para goleiro nessa rodada aí tem algumas boas opções. Tadeu, né, com certo risco, Internacional não cede nem ND nem pontuação, mas o Tadeu é o goleiro com melhor desempenho jogando fora de casa. Tá desvalorizado, isso é bom. Jean tá valorizado, mas tem um bom jogo aí.
Bahia anda cedendo muito ponto, defesa difícil para goleiro adversário. O Jean tá com bom desempenho também. Thiago Volpe, muita regularidade dentro de casa, vai enfrentar o Santos. É um clássico, mas o Santos deve ir bem desfigurado devido ao jogo da Libertadores. Então vejo com boa opção também, certo? O Santos também boa opção. Curitiba anda muito mal, pior ataque da competição, certo? Sem contar aqui que no histórico aqui, ó, nos últimos 5 jogos com mando de campo do Curitiba, nos clássicos, né? Lá no Paraná, a vantagem é do Atlético Paranaense, tá? A vantagem é do Atlético Paranaense. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, sem fazer comercial nada aqui, ó. Confrontos Atlético Paranaense e Curitiba, com mando de campo do Curitiba, ó. Os últimos 5 confrontos aqui, ó, com mando de campo do Curitiba, certo? São 4 vitórias do Atlético Paranaense, jogando fora de casa, e 1 apenas do Curitiba, né? Então, de repente, dá pra dar uma apostada aí. Isso aqui é o histórico, né? Dos últimos 5 jogos, né? Entre confrontos. Agora, se a gente verificar aqui na posição atual, né, do campeonato, a gente vai verificar realmente que o Curitiba está muito mal. O Curitiba é o 19º melhor mandante, ou seja, ele é o 2º pior mandante da competição. Tá muito mal o Curitiba mesmo. Tem uma média de gols de mandante de 0,57, se eu não me engano é a pior média como mandante da competição, né? E o Atlético Paranaense tem uma média de gols sofridos fora de casa de 1,29, mas isso é no geral, tá? Em todos os jogos. E nos últimos jogos aqui, ó, melhorou bastante defensivamente o Atlético Paranaense. Pode ver, ó, não sofreu gols do Red Bull Bragantino, um bom ataque na 26ª rodada, e também não sofreu gols do Botafogo na 28ª. Vem muito bem, tá? E o Curitiba vira de volta aqui, ó, é um time que faz pouquíssimos gols jogando em casa, certo? Aqui, ó, a média menor de 1 gol. Tem jogos que passam em branco, tem jogos que faz apenas 1 gol, né? Então eu vejo sim o Santos como boa opção para essa rodada, né? Deixa eu ver outro goleiro aqui que dá para dar uma apostada. Vanderlei, como eu falei, né? A Fortaleza também anda muito mal, certo? Tem um dos piores ataques da competição também. E o Grêmio é a melhor defesa da competição, juntamente com... Não, o Grêmio é o primeiro e depois é que vem o Palmeiras, né? Então o Grêmio tem a melhor defesa da competição. Então o Vanderlei com certeza é uma boa sim, tá? Então eu vejo assim com um pouquinho mais de segurança. Tem outros bons goleiros ali, como a gente viu, pelas pontuações cedidas, conquistadas, defesas difíceis, né? Mas acho que o Vanderlei pode se dar bem nessa rodada, assim como o Santos, certo? Thiago Volpe, Jean e Tadeu, né? São os 5 goleiros aí, top 5, né? Que eu indicaria para essa rodada. Sem perder muito tempo aí, porque eu não vou fazer edição, né? Vamos direto aí para os nossos queridos zagueiros. Ah, mas eu tenho que escalar o goleiro, né? Já vou escalar lá, tá? Pontuação média conquistada e cedida. Eu tô bem em dúvida, tá? Vou ser bem sincero, né? Iria dar uma arriscada no Tadeu, mesmo escalando do Galhardo, por exemplo, né? Porque geralmente dá certo quando você escala um atacante que se destaca, né? Que faz gols na rodada, geralmente dá certo quando ele joga contra o goleiro, porque o goleiro geralmente é muito exigido, né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais conservador aí, mesmo porque eu sei que tem muita gente desconfiada aí com o São Paulo, né? Eu acredito que de repente eu vou dar uma apostada no Volpe, mas fiquei bem tentado em botar o Vanderlei, tá? Mas nesse momento aqui, ó, eu acredito que eu vou pro Volpe mesmo, tá? Tomou de 4 aí, tá um pouquinho desvalorizado, né? O Santos vem um pouco alterado, é clássico, mas eu vou dar uma arriscada, certo? Mas vejo esses outros goleiros, como eu falei, com bastante propriedade para essa rodada. Zagueiros, pontuação média conquistada e cedida aí nos últimos 5 jogos. Quem vem conquistando muito pontos com seus zagueiros aí dentro de casa? Internacional e Atlético Goianiense, certo? O Goiás já não cede muito, o Goiás anda fazendo uns golzinhos aí fora de casa, né? Mas o Bahia aqui já cede uma quantidade considerável. Então vejo sim com bons olhos aqui, zagueiros para essa rodada, tá? Vejo sim o Moledo com bons olhos, tá? Escalei ele na rodada passada, não me arrependi, tá com uma média de 4,04, né? Tá com muita regularidade aqui nos últimos jogos, tá? Não só quando mantém o SG, tá? Quando sofre gols aqui, ó, jogando dentro de casa, fez 6 desarmes contra o Flamengo, 2 contra o Botafogo. É um bom zagueiro sim, né? Meio turrão assim, né? Mas joga firme, sobe bem na bola aérea. Ó, o Goiás, por sua vez, não é um dos times que mais cede pontos aí, ó, mas de vez em quando cede uma quantidade considerável. Eu acredito que essa pontuação aqui, de repente, no Moledo vai ficar muito atrelado ao SG, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Internacional tá tomando muito gol dentro de casa, né? O Inter é o 4º melhor mandante, certo? O Goiás é o 15º melhor visitante, ou seja, o 5º pior visitante da competição, mas vem melhorando bastante. O Goiás está com uma média de gols como visitante de 0,79. E o Internacional, uma média de gols sofridos como mandante de 0,85, isso é bom, certo? Ó, o Internacional não tomou gols do Palmeiras, certo? E o Goiás, por sua vez, aí vem fazendo gols todos os jogos fora de casa. Realmente o Moledo seria realmente... eu penso mais por SG, apesar aí do histórico aí dos últimos 5 jogos aí, né? Dos times não ser muito favorável, mas o momento do Inter é bom, principalmente do ponto de vista defensivo. Quem quiser arriscar algum zagueiro aí do Atlético Goianiense, de repente pode dar certo, apesar que o Bahia anda fura-olho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Bahia. Fura-olho que eu digo assim, que o Bahia é o 20º melhor visitante da competição, ou seja, o pior visitante. Tá com uma média de gols, no geral, né, como visitante 0,86.
O Atlético Goianiense uma média de gols no geral de 1,21, né? Toma muito gol dentro de casa. Apesar de não ter sofrido gol aqui, ó, do Vasco da Gama, nem do Internacional, costuma tomar bastante gol aí dentro de casa o Atlético Goianiense. O Bahia, por sua vez, anda fazendo muito gol aí nos últimos jogos, né? Alguns jogos passou em branco, mas nos últimos anda fazendo bastante gol. Mas quem quiser dar uma arriscada aí, né, num zagueiro do Atlético Goianiense, de repente pode valer a pena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Pereira aqui. O Pereira é o melhor ranqueado, tá com uma média de 5,50. Tem 2 pontuações boas dentro de casa, mas justamente naqueles jogos onde foi mantido o SG. E realmente o Bahia vem cedendo bastante pontos, né? O Bahia vem cedendo bastante pontos, mesmo fazendo gols aí. Nos últimos jogos vem cedendo bastante pontos para zagueiros adversários. Deixa eu dar uma olhadinha nos outros zagueiros aqui do Atlético Goianiense. Gilvan e o Éder. O melhor realmente seria o Pereira, por mais que tenha menos jogos aí. Ó, o Gilvan tem uma média de 3,17 aqui, ó. Dá uma oscilada, né? Seria mais questão de sorte aí para acertar o zagueiro aí, né? Dos zagueiros aqui sou obrigado a dizer para vocês que dos zagueiros do Atlético Goianiense, os dois que eu mais gosto, né, que é o Oliveira e o João Vitor, não estão muito prováveis, né? Então vou evitar ficar indicando muito, né? Mas o Pereira, até que, por mais que tenha poucos jogos, até que vale a pena, certo? Mas eu preferiria ficar com o Internacional, porque o Internacional tá vindo aí de vitórias consecutivas, é o vice-líder, né? E por mais que o Goiás tenha melhorado um pouco, acredito sim que a defesa do Internacional é uma defesa confiável, né? De repente aí pode ser também algum zagueiro do São Paulo, já que o Santos, além de desfalcado pro Clássico, é o time que jogando fora de casa mais cede pontos para zagueiros adversários, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quem quiser dar uma arriscada aí, ó, no Arboleda, eu prefiro jogando dentro de casa, né, o Bruno Alves. O Arboleda tá com uma média de 2,42 jogando em casa. Tem poucos jogos, né, porque voltou a jogar faz pouco tempo. Negativou na 20ª rodada, nos demais jogos conseguiu pontuações módicas, mais positivas. O Santos, por sua vez, como a gente viu aí, ó, cede ponto demais para zagueiro. Santos jogando fora de casa. Realmente, os zagueiros de São Paulo são boas opções, sim, apesar de ser um clássico, são boas opções para rodada sim. Eu prefiro o Bruno Alves. Vamos ver, o Bruno Alves tomou cartão, tá suspenso, tá certo. Quem vai jogar é o Diego. O Diego tá com uma média de 2,45. Bastante regularidade, mas também pontuações baixas, né? Os zagueiros de São Paulo não costumam pontuar muito, mas vão ter oportunidade porque vão enfrentar o Santos desfalcado aí, é o time que mais cede pontos para zagueiros adversários jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos para zagueiros adversários? O Fortaleza, que anda muito mal, e o Sport, certo? E aqui o Palmeiras, por mais que não conquiste muito pontos, de repente um zagueiro do Palmeiras pode dar certo. Eu digo de repente um zagueiro do Palmeiras porque com certeza aí o Palmeiras aí também vai dar uma poupada por causa do jogo da volta. Pô, é uma vaga de final para Libertadores da América, né? É um jogo muito importante. Por mais que o Palmeiras tenha metido 3 no River lá, tá com uma certa vantagem, não dá para se descuidar muito, né? Então acredito que deva poupar e poupar bastante, certo? Então do Grêmio aqui já vale a pena. O Grêmio só tá com o Campeonato Brasileiro por hora, porque a Copa do Brasil afinal é só em fevereiro, né? E tem uma boa média aí com seus zagueiros jogando fora de casa. Então quem quiser dar uma apostada aí, né, em zagueiros do Grêmio, acredito que vale a pena ressaltar. Por hora eu vou escalar o Kahneman. O Kahneman tá uma média de 3,27. Tem muita regularidade, é um dos zagueiros que mais desarma na competição e só negativou aqui porque foi expulso, tá? Fortaleza não vive um bom momento, tem dificuldade de fazer gols, inclusive dentro de casa, e tá cedendo muito ponto para zagueiro ali, gente. Só negativou o Gustavo Gomes. Por quê? Porque foi justamente porque tomou um cartão amarelo aqui e depois tomou um vermelho e foi expulso. Os demais zagueiros aqui, ó, cedeu ponto demais. Vou escalar o Kahneman por hora, né? Mas se aparecer o Jeromel aí, de repente pode valer a pena. Tava falando ali do Palmeiras, né? Ó, o Alain Peru tem poucos jogos, né? Apenas um jogo fora de casa e 3 dentro de casa, né? Mas é um zagueiro que não negativou ainda. De repente aí pode dar certo. O Sport, por sua vez, aí, ó, é um time que geralmente tá cedendo pontos para zagueiros. Olha só, tudo verdinho, ó. Só não cedeu pontos pros zagueiros do Grêmio aí, né? No empate de 1-1, certo? E ainda tem que ficar de olho acerca do Grêmio aí, se o Jeromel voltar, né? Se o Jeromel ficar disponível, com certeza uma das melhores opções aí para rodada. Mas como pontuação média está complicada, porque a perda de SG é praticamente garantida quase todo jogo, são pouquíssimos times que mantêm o SG por rodada, vamos dar uma olhadinha em desarme. Quem vem desarmando muito seus zagueiros de casa é o Sport, né? E por incrível que pareça, o Palmeiras é o time que mais cede, né? Então quem quiser escalar aí, deve estar um pouco valorizado, que manteve SG na última rodada, né? Zagueiros do Sport, né? De repente pode valer a pena. O Maidana também não vai estar entre os prováveis que está suspenso, né? Tem um Adrielson, né, que não tem um desempenho tão bom assim dentro de casa, tem média de 1,12, né? Apesar de ser dentro da positividade, são pontuações relativamente baixas, vai estar um pouco atrelado ao SG. Mas quem quiser dar uma arriscada aí, o cruzamento scout mostra aí que o Sport vem conquistando bastante pontos em termos de desarme e o Palmeiras cede bastante. E tem o Rafael Thierry, que apesar de ter apenas 4 jogos, né, e apenas um jogo dentro de casa,
me parece que tem uma regularidade um pouquinho maior aí, né, do que o Adrielson. Mas para mim são apostas, né? Por que eu digo que é aposta? Porque o desempenho do Sport não está tão bom assim. Ganhou do Fortaleza, né, nessa última rodada, porque o Fortaleza estava com 10 casos de Covid e aí o Fortaleza tá pior do que o Sport. Se o Sport tá ruim, o Fortaleza tá pior ainda. Mas o Fortaleza agora mudou o treinador, de repente pode mudar alguma coisa aí, certo? E dos times que vão jogar dentro de casa aí, depois do Sport, quem vem aí desarmando muito Vasco da Gama. Ó, e com a chegada do Vanderlei, dá para começar a apostar em algumas peças do Vasco, hein? Já vou adiantar o Pikachu. Tô louco para escalar ele essa rodada. Porque o Pikachu com o Vanderlei joga avançado. Ano passado foi assim. Inclusive ele foi artilheiro do Vasco ano passado jogando com o Vanderlei. Foi o Vanderlei que salvou o Vasco do rebaixamento. Então o Vanderlei gosta muito do Pikachu e costuma jogar com 2 laterais e deixar o Pikachu livre do meio para frente. E com isso que ele tem chance de SG e vai ter chance de assistência, gol, porque tem mais liberdade, inclusive desarmes, porque a movimentação no meio de campo é bem maior, né? Então fiquem de olho no Pikachu, né? Apesar de ser um clássico aqui, tem tudo para ir bem, tá? Tô falando de zagueiro, mas me antecipei porque me lembrei do Pikachu aqui. Certo? E os zagueiros do Vasco estão desarmando bastante, né? O Castan deve melhorar bastante de produção aí. O Vanderlei tem que ficar de olho no Vasco, tá? O Vasco geralmente com o Vanderlei melhora muito defensivamente. Foi assim no passado quando saiu do rebaixamento, certo? Mas tá assim, ó, para desarmes tá bem puxado assim, ó. Depois do Palmeiras, quem vai jogar fora e quem mais cede é o Ceará. Quem quiser dar uma apostada em algum zagueiro do Flamengo, mas o Flamengo anda tomando gol todo jogo, fica complicado, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? O Sport, né? Então esse jogo aqui, ó, Sport Palmeiras vai ser jogo para desarme para zagueiro, certo? Então é só pegar um zagueiro aqui e escolher, né? Por quê? Porque provavelmente o Gustavo Gomes acredito que deva ser poupado, né? Pela importância do jogo aí da volta, né? Das semifinais da Libertadores. E o Sport aqui vai tá sem o seu principal zagueiro, que é o Maidana, né? Por isso que eu tô falando isso. Então vejo algumas poucas boas opções aqui. Se eu tivesse que escalar, de repente, o Alan Imperiur, né? Pelo momento do Palmeiras. O Palmeiras está muito bem na competição. E o Sport costuma ceder bastante pontos de desarme para o zagueiro adversário. Moledo, o momento do Moledo é muito bom. Do Internacional também. Por mais que o Goiás esteja bem jogando fora de casa. Kahneman, né? O Grêmio sempre é um time bom defensivamente. Fortaleza não vem bem. Só que tem que ficar de olho agora com a mudança do técnico. Tem que ver como é que vai ser, certo? Pedro Henrique pode ser uma boa, tá? Por mais que os scouts aí não batam, tá? Os zagueiros do Atlético Paranaense podem ser uma boa contra o Curitiba, sim. Curitiba não vem bem. O Atlético tem uma certa vantagem histórica aí nos últimos 5 confrontos, né? Com o mando do Curitiba nesse clássico. Arboleda pode dar certo, né? Thiago Heleno, Pedro Henrique, Atlético Paranaense. Alguns zagueiros do Sport, como eu falei. Leandro Castan tem que ficar de olho aí. O Vasco vai melhorar defensivamente. Mas se eu tivesse que escalar, realmente eu ficaria aqui com esses zagueiros aqui, ó. Ou o Kahneman, ou o Moledo, ou o Imperiur, tá? Nesse momento. E pensando nisso, eu vou escalar a dupla do Grenal aqui, né? Eu vejo que está com bom desempenho. O Inter vem numa crescente, né? O Moledo vem bem, tá valorizado, tá? Porque manteve SG. E vou escalar o Kahneman, porque o Kahneman, apesar de ter sido expulso aqui, ó, na 26ª rodada, geralmente é um zagueiro com bom desempenho fora de casa. E ainda vou ficar de olho se o Jeromel ficar entre os prováveis, com certeza que vou dar um jeitinho de ou dobrar o Grêmio ou trocar o Kahneman por ele, tá? Então por enquanto vai ficando assim. Estou tentando escalar as melhores defesas da competição e jogadores das melhores defesas. Quais são? Melhor defesa é o Grêmio, segundo vem o Palmeiras, em terceiro São Paulo e Internacional. Então estou tentando aí escalar, né, jogadores desses times, né, que queira ou não queira tem um bom sistema defensivo. Vamos lá para os nossos laterais. Como eu falei, não vou fazer edição aqui nesse vídeo. Se eu falar alguma besteira aí, vocês me perdoem, por favor. Eu não vou conseguir editar, a coisa está muito corrida, né. Em termos de desarme, quem é que anda desarmando muito com os seus laterais jogando dentro de casa? Né? O Sport está muito bem, vai enfrentar o Palmeiras, né? Um adversário difícil fora de casa que não costuma ceder tantos desarmes assim para laterais. Mas quem quiser dar uma apostada aí num lateral do Sport aí, né? Para desarmes, porque para SG eu acho que é complicado o Sport conseguir manter o SG contra o Palmeiras. Né? Tem o Raul Prata aqui que está com apenas 6 jogos, certo? Tem uma média de 4,95 jogando dentro de casa, e dos 4 jogos que teve dentro de casa, negativo é apenas uma única vez, né? Muito atrelado ao SG, não. Percebam aqui, ó, se ele perdesse o SG ainda ia pontuar alguma coisinha. Acho difícil o Sport manter o SG contra o Grêmio, né? Mas quem sabe. Eu dar uma olhadinha aqui. Desculpa, gente. Acho difícil o Sport manter o SG contra o Palmeiras, né?
Vamos dar uma olhadinha no Palmeiras aqui, mas o Palmeiras de uma maneira geral cede bons pontos para laterais jogando fora de casa aí, ó. Negativou apenas o Léo Matos aí na 20ª rodada, demais laterais aí adversários quando joga fora de casa costuma ceder bons pontos, tá? Então os laterais do Sporting podem ser boas opções, até mesmo para sair aí da curva dos mais escalados. Falar em mais escalados, eu nem olhei quais são os mais escalados ainda, tá? Tô escalando pelas minhas convicções, pelo que eu tô vendo aqui, né? Tem o Júnior Tavares, gosto dele como lateral, tem uma média de 3.82, né? Um cara de muita regularidade, olha aí, ó. Só negativou apenas uma única vez, e mesmo perdendo o SG ainda te entrega alguns bons pontos aí, certo? Então vejo sim opções válidas, sem pensar muito em SG, mas para desarmes aí, os laterais do Sport. E dos times que vão jogar fora aí, quem é que vem cedendo muito desarme aí, né? Vocês percebem aqui que eu não tô falando do Corinthians e Fluminense, porque esse jogo não vai valer, vai ser só quarta-feira, né? Então não vale pro Cartola, né? E dos times que vão jogar fora de casa, quem anda cedendo muito desarme aí, ó, o Atlético Paranaense cede uma quantidade considerável, Ceará e o Grêmio, tá? Mas o Fortaleza não vem bem, Curitiba também não vem bem, não me arriscaria a escalar, né, laterais desses times. Do Flamengo até que dá para dar uma apostada, porque é um time ofensivo, às vezes o Felipe Luiz, até mesmo o Isla, chega lá na frente para dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol, né? De repente pode dar certo, porque queira ou não queira será série bastante desarme. Em termos de desarmes dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme? Vasco da Gama é o time que mais cede. Quem quiser escalar aí o Vitor Luiz, né? Que é um bom lateral em termos de desarmes, também pode dar certo, só que o momento do Botafogo não é bom. Eu costumo falar isso porque eu não gosto de escalar jogadores dos times que estão lá na parte de baixo, né? Que é um pouco complicado. Tirando o goleiro, que é bem exigido, o resto é um pouco mais complicado realmente escalar, tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que desarma muito? Palmeiras, muito por causa do Vinha aqui, o Marcos Rocha também desarma bastante, e o Ceará, tá? Então tem alguns laterais aqui que eu acho boas pedidas para a rodada. Tem que ficar de olho no Vinha para ver se ele vai jogar efetivamente ou se o Palmeiras vai poupar ele, né? Não sei como é que vai estar o condicionamento físico aí. Deve ter exame de PCR, sei lá como é que é o índice que eles falam lá, né? Para ver os desgastes celular. O departamento médico do Palmeiras deve dizer quem pode jogar ou não, mas eu acredito que o Palmeiras deve poupar a maioria dos seus jogadores, né? O Vinha aí é complicado, porque se ele não jogar na esquerda, daí vai jogar quem? O Scarpa, mas o Scarpa também está sendo utilizado. Tem que ver com carinho aí, né? O problema é que a rodada já é amanhã. Mas é um baita lateral, gosto dele mais em casa. Tem médias melhores em casa do que fora. Fora tá com uma média de 3.07, né? E fora ele dá umas certas osciladas, mas é um baita no lateral. Joga muito, inclusive fez gol na Libertadores de cabeça no último jogo, certo? E o Sport, por sua vez, costuma geralmente ceder alguns bons pontos para laterais aí, ó. Tá? Oscilou um pouquinho nos últimos jogos aí, oscilou, né? Porque andou tirando SG. Mas geralmente cede alguns bons pontos, vê sim com bons olhos, certo? E aqui tem outro lateral de muita regularidade e vai ter chance de pontuar bem, porque o Flamengo cede uma quantidade considerável, tá? É o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco é um dos laterais esquerdos com melhor média jogando fora de casa, 4.56. Realmente fora de casa aqui, ó, não negativou ainda, ó. Mesmo o Ceará tomando o gol praticamente todo jogo aqui, ó, costuma pontuar bem. E quando consegue manter a SG, que acho improvável contra o time do Flamengo, né? Ainda te consegue dar alguns pontos pela quantidade de desarmes aqui, ó. 5 desarmes contra o Vasco, né? Fez 3.5, por exemplo. Flamengo, por sua vez, aí, ó, cede bons pontos para laterais, é inegável, tá? Negativou pouquíssimos, né? Porque é um time ofensivo, isso aí eu sempre bato na tecla, né? Quer escalar sem pensar em SG? Pega laterais e zagueiros contra times muito ofensivos, né? Porque os caras vão partir para cima, vão para dentro, vai possibilitar, vão ficar martelando o jogo todo ali, vai possibilitar para o zagueiro adversário desarme. Essa que é a verdade, né? Mas vejo com bons olhos sim esses zagueiros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em pontuação média, né? Que a gente pulou direto para desarme para lateral. Pontuação média, quem é que vem pontuando muito? Ó, uma pena o Corinthians não valer, porque os laterais do Corinthians seriam as melhores opções para essa rodada, tá? Mas depois do Corinthians, que não vai valer, né? Os times que mais vêm pontuando com os seus laterais de casa é o Flamengo e o Sport, né? Então vejam realmente como os laterais do Flamengo e do Sport jogando dentro de casa são boas opções sim. E dos times que vão jogar fora, quem anda cedendo muito ponto aí, o Bahia. O Bahia cede ponto demais aqui. Quem quiser dar uma arriscada aqui em algum lateral do Atlético Goianiense, deixa eu dar uma olhadinha aqui no lateral do Atlético Goianiense, que o Nicolas geralmente tem bom desempenho. Ah, tá o Natanael, tá o Dudu. Dudu gosto mais dele jogando fora de casa, né? Mas quem quiser dar uma arriscada aí, Natanael, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma certa regularidade, mas já negativou. O Nicolas é bom jogador. Se o Nicolas aparecer aqui, né, pode escalar. Que aqui o cruzamento de scout mostra realmente que o Bahia cede uma quantidade de pontos considerável, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em pontuações cedidas para os times que vão jogar em casa. Atlético Goianiense cede bastante. E por mais que o Bahia esteja mal aqui, o Juninho Capixaba geralmente tem um bom desempenho fora de casa, tá? Mas eu prefiro ficar no equilíbrio, gente. Aqui, ó. Se a gente buscar um certo equilíbrio aqui no cruzamento de scouts, a gente vai perceber aqui, ó, que o Reinaldo
é boa opção. Por mais que o Reinaldo tenha um desempenho melhor fora de casa, Reinaldo é um jogador que gosta de jogo grande, bate pênalti, sabe como é que é clássico, a gente pode rolar um pênaltizinho. E queira ou não queira aí, o Santos aí, ó, é o terceiro time que mais cede pontos para laterais. Então vejo sim o Reinaldo com bons olhos por causa desse equilíbrio aqui, ó, em pontos conquistados e cedidos, tá? Porque às vezes não adianta muito você pegar uma barra muito grande de um lado, né, e muito pequena do outro, né, um pouco mais arriscado. Quando tem um certo equilíbrio, geralmente dá certo. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda apontando bem com seus laterais? Grêmio, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, tá? Só que o Red Bull Bragantino não cede quase nada, Fortaleza também não cede quase nada e o Curitiba já cede uma quantidade considerável. Quem quiser então dar uma apostada aí, principalmente pelo desempenho defensivo do Atlético Paranaense aí nos últimos jogos, de repente vale a pena. Só tome um pouco de cuidado porque é clássico, né? Sabe como é que é? Tem o Jonathan que tem um bom desempenho fora de casa, ó, 5.15. Realmente as pontuações dele fora de casa, por mais que tenha apenas 4 jogos, são boas pontuações, tá? E o Curitiba não vem bem. A verdade é essa, só que clássico sabe como é que é, né? Camisa pesa, foi o que aconteceu no Fla-Flu. Por isso que eu evito, assim, ficar escalando, indicando muito em clássico, tá? Vou pegar um pouco mais pesado aí no São Paulo, porque o Santos deve ir bem desfalcado aí, né? Por causa da partida da Libertadores. Certo? Em termos de pontuação média, até pensei que estivesse um pouco melhor de laterais, mas quem quiser dar uma arriscada aí no Arana, né, de repente pode dar certo, é uma média de 3.76, como eu falei, você tem que escalar defensores contra times ofensivos e queira ou não queira, o Red Bull Bragantino é um time bem ofensivo dentro de casa e deve partir para cima e proporcionar desarmes, por exemplo, para o Arana ou até mesmo para o Guga, tá? O Arana tá com bom desempenho aí fora de casa, né? Dentro da positividade, como eu costumo dizer, mas se não participar diretamente de gol, assistência ou não conseguir manter o SG, a pontuação vai ser relativamente baixa, né? Red Bull Bragantino, por sua vez, aí, ó, tudo verdinho, ó, só negativo um só, 2. Viu como eu falo assim, ó, times ofensivos costumam ser pontos. Mas aqui eu vejo o Reinaldo sim como boa opção, tá? Tem uma média de 3.74 dentro de casa, fora vai melhor. Mas dentro de casa nos últimos jogos vem com uma certa regularidade. Mesmo perdendo aqui o SG ainda pontua alguma coisa. E é um cara que bate falta, bate escanteio, né? O Santos deve ir bem desfalcado. E olha, o Santos cede ponto demais para lateral, né? Negativou 2, mas cedeu uma quantidade enorme aqui para outros laterais, né? Então vejo o Reinaldo sim com bons olhos. A questão é que o São Paulo, depois que foi desclassificado aí contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil, parece que deu um baque, né? Vamos ver. Tomou agora 4 do Bragantino, tem que ver como é que vai ser no clássico, né? O Santos vem um pouco desfalcado, mas é meio complicado, né? Certo? Como a gente viu, os laterais do Flamengo costumam pontuar bem dentro de casa, né? Mas o Felipe Luiz geralmente é mais para desarme, o Isla é um pouco mais ofensivo, mais para assistência. Aqui o Diogo Barbosa, gosto dele fora de casa, tem uma média de 4.26, né? E apesar de ter negativado aqui na 15ª, é um cara que tem um certo desempenho, uma certa regularidade e um desempenho bom aí, ó, acima da média fora de casa, né? Na média de 4, 5 pontos aí. Falar em, ó, realmente Fortaleza tá muito mal, né? Não cedia muito, tá? Mas nos últimos 2 jogos aí vem cedendo bons pontos para laterais, por causa da fase ruim, né? Falar nisso, quando eu fico meio apertado assim, eu gosto de dar uma olhadinha em média básica. Daí já vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha em média básica de zagueiro, que eu já escalei, mas vamos ver. Esses daqui são os zagueiros com melhor média básica disponíveis para a rodada. Ó, realmente o Kahneman é uma boa, né? É o terceiro com melhor média básica. Para quem não sabe, média básica tira assistência, gol, né? E SG é o básico, é a média que sobra, né? Castanha é uma boa, o Rodrigo Caio tá com uma média básica boa, hein? Mesmo o Flamengo tomando gol todo jogo. Rodrigo Moledo, ó, realmente o Kahneman, Castanho, como eu falei, o Moledo, né? Sabino realmente é o zagueiro com melhor média básica, mas vai ter um clássico agora, é complicado. Apesar disso, ele bate pênalti, de repente pode dar certo, tá, gente? De repente pode dar certo, né? Mas nesse momento aqui, como eu falei aqui, eu tô indo aqui, ó, com o Moledo e com o Kahneman, né? Vou dar uma dica em laterais agora. Laterais média básica. Realmente o Vinha é o lateral com melhor média básica. O Victor Luiz, ó, o Vasco, como a gente viu aqui, ó. Tá o nosso querido Vasco, desarmes. O Vasco é o time que mais cede desarmes jogando em casa para laterais adversários. Só que essa fase era do Sapinto. Tem que ver com o Vanderlei como é que vai ser agora, né? Então é meio complicado essas mudanças de treinador. Às vezes muda. Ó, o Guga tá com uma média básica boa. O Júnior Tavares também, ó. Juninho Capixaba, como eu falei, ó. O Diogo Barbosa, Bruno Pacheco, todos os laterais, né? Que eu falei. O Reinaldo não tem uma média básica tão boa assim, né? Mas eu de repente vou dar uma apostada mesmo sendo um clássico. Ó, nesse momento, tá? Eu vou com o Vinha. Queria ir muito com. Mas vou ficar de olho, tá? O Palmeiras tem tudo pra poupar, certo? E vou com o Reinaldo. Se o Palmeiras poupar aqui, ó, tem tudo pra tirar o Vinho e vou arriscar e botar o Pikachu, menos sendo um clássico, porque com o Vanderlei o Pikachu sobe muito de produção. Aí tem ainda o bônus do SG, se por um acaso não tomar gol, né? Que SG tá sendo artigo luxo, né? De repente dá certo, né? Mas por enquanto tô indo assim. Vamos dar uma olhadinha em meias, né? Deixar já em desarme. Quais são os times que mais vêm desarmando com os seus meias dentro de casa?
Corinthians não vai valer, né? Daqui tem um equilíbrio muito grande, o Sport tá desarmando bastante, o próprio Flamengo, né? Internacional, Curitiba, né? E dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede desarme aí? É o Grêmio, normal, o Grêmio retém a posse de bola, é um time que trabalha muito a bola, ou seja, quanto mais tempo ele ficar com a bola no pé, mais possibilita o desarme dos adversários, por isso que geralmente cede bastante desarme para jogador no meio campo, mas o Fortaleza tá mal e é um time que não conquista quase nada, né? Em termos de desarmes aqui, ó, tá bem equilibrado, certo? Tá bem equilibrado, mas se tivesse que apostar em algum time em termos de desarme aí, né? Jogando em casa, apostaria no Internacional, que tem um meio de campo muito forte, apesar do Goiás ter melhorado bastante, tá? Existe um certo equilíbrio aqui nesse cruzamento de scout, mas de maneira geral aqui, ó, saltando aos olhos, infelizmente, né, os meio campos para desarmes nessa rodada seriam um do Corinthians, mas não vai valer. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme para jogador de meio campo? Por incrível que pareça, o Internacional, tá? Mas o Goiás não conquista tanto assim. Quem conquista muito aí, ó, jogando fora de casa, é o Ceará. De repente, quem quiser ir dar uma apostada aí no Sobral, que ontem jogou muito, tá? Eu até, sabe o que passou na minha cabeça? O Sobral andava tão devagar ultimamente, pontuando mal, enfim, e o Sobral quis se aparecer pro Internacional, entendeu? Quis fazer uma boa partida para ser contratado, enfim, não sei qual foi o lance, porque jogou muito Sobral ontem. Ah, então quem quiser dar uma apostada aí no Sobral, mesmo porque depois do Inter, o Flamengo é o time que mais cede pontos para jogadores de meio de campo. Mas vamos pegar a pontuação média e gol, que é o que eu mais gosto aí para jogador de meio de campo para escalar. Ó, realmente, o Flamengo é o time que mais pontua com seus jogadores de meio de campo, mas o Ceará não anda cedendo quase nada, certo? Depois do Flamengo, quem é que vem? Red Bull Bragantino. Raul, lembra que eu falei do Raul na última live, né? Falei, vai ser um prato cheio pro Raul para desarme, não deu outra, desarmou bastante, ainda deu assistência e fez gol, pontuou muito. Certo? Mas o Atlético Mineiro não cede quase nada aí, né, de pontuação média para meio campo adversário. Dos times que vão jogar fora aí, quem é que cede muito? Bahia cede bastante, mas o Atlético Goianiense não conquista quase nada, né? Daí o que eu costumo dizer, tenta um equilíbrio. Em termos de equilíbrio aqui, ó, destaca o Internacional. Por mais que não pontue tanto assim, né, e nem o Goiás ceda tanto assim, tem um certo equilíbrio, tá? Tem um certo equilíbrio. Se fizer um somatório aqui, ó, deve estar em terceiro, né, no cruzamento de scouts aqui, né, se as barrinhas ficassem em ordem crescente, né, por causa do somatório das duas barras aqui. E dos times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto? O Internacional novamente. Por incrível que pareça, o Internacional pontua bem com seus meios, mas também cede bastante ponto. Mas o Goiás não está conquistando quase nada. Dos times que vão jogar fora, quem é que mais conquista ponto com seus meios? Ceará, né? Então vejam, times. Esse aqui vai ser o jogo para jogador de meio campo, tá? Ó, o time que mais conquista pontos dentro de casa, Flamengo. O time que mais conquista pontos com seus jogadores de meio campo jogando fora, Ceará. Deixa eu dar uma linha no gol, né? E gol é o que mais dá ponto aí no Cartola. Ó, realmente, ó. Internacional, muito por causa do Galhardo, Patrick e companhia, né? Até o Edenilson às vezes dá uma chegadinha lá na frente. Né? O Inter é o time que mais fez gols nas últimas 5 rodadas com jogadores de meio de campo jogando dentro de casa. E o Flamengo, sem sombra de dúvidas, tá? Por mais que o Ceará tenha tomado poucos gols, né? E o Goiás tenha tomado poucos gols, vejo sim, né? Como as melhores opções Internacional e Flamengo, certo? Correndo aí um pouquinho por fora, meio campos do Sport, porque realmente o Palmeiras fora de casa tomou 3 gols aí nos últimos 5 jogos de jogadores de meio de campo, né? Mas aqui é complicado, né? Porque o Palmeiras, por mais que vá poupar, ainda tem um elenco melhor do que o do Sport, certo? E novamente aparece aqui o Ceará, ó. O Ceará é o time que mais fez gols com seus jogadores de meio campo jogando fora de casa nas últimas 5 rodadas, e o Flamengo foi o que mais sofreu, né? Então realmente aqui, ó, tô convicto, certo, que as melhores opções para a rodada são meias do Flamengo, do Internacional e do Ceará, mesmo sendo contra o Flamengo, tá? Mesmo sendo contra o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui em atletas. Inclusive, esse jogo aqui, Ceará e Flamengo, acho que vai ser um jogo de bastante gols, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no retrospecto aqui. O Flamengo é o 8º melhor mandante e o Ceará é o 9º melhor visitante. Aqui o negócio vai ser mais puxado. Olha só a média de gols como mandante do Flamengo, 1.79. E a média de gols como visitante do Ceará, 1.57. Média de gols sofridos do Flamengo, 1.29. Média de gols sofridos como visitante do Ceará, 1.64. Ou seja, média alta para tudo quanto é lado. Menos de gols feitos e sofridos. Percebam aqui, ó, o Flamengo toma gol todo jogo, né? Mas também faz gol todo jogo, às vezes mais que um, né? Ceará praticamente aí, ó, manteve 12 SGs, mas na maioria das vezes do campeonato sempre sofreu gols jogando fora de casa, vai enfrentar um ataque poderoso, um ataque que cria bastante, né? Mas é um time aqui, ó, que faz muito gol jogando fora de casa, gente. Então acho que esse jogo aqui vai ser um jogo de bastante gols, né? Acredito eu, certo? Então vejo sim com bons olhos aí, ó, para meio de campos do Flamengo e do Ceará, com certeza o Vinícius está com uma média de 7.09 jogando fora de casa. Decepcionou aí nas últimas rodadas, decepcionou, mas é um cara que tem muito potencial, vinha muito bem, é um cara que finaliza muito, chuta de média e longa distância, se apresenta bem na área, né? Chega finalizando, bate alguns escanteios, bate falta, bate penalidade, é um cara que não dá para descartar. Dos meias que vão jogar fora de casa, é um dos que tem a melhor média. Ó, e o Flamengo cede muito ponto para meia, gente. Negativo alguns, mas cede mais pontos do que negativa, né?
E o Vinícius por si só é um dos meios com maior número de gols dentro da competição. Sobral seria mais para desarme. A Arrascaeta tá valorizado? Tá. Mas é um cara que, sempre como eu falei assim, ó, para ele de 0 a 100 é 2 toques. Tá muito valorizado, precisa de 14.90, isso é verdade, né? Tá com uma média de 5.33 jogando dentro de casa, olha só. Ele tem algumas pontuações módicas, sim. Às vezes fez um 0.40, um 0.4 aqui, ó, na 25ª. Mas geralmente te entrega boas pontuações com chance real limitada, né? E como a gente viu aí, realmente o Ceará também cede uma quantidade considerável de pontos aí, ó. Negativas ao Flamengo cede mais pontos, né? Mas a verdade é que o Flamengo jogando dentro de casa é um time que produz demais, finaliza bastante, né? Então Arrascaeta, Everton Ribeiro, né? Botei aqui total de todos aqui, vamos botar meia aqui que vai facilitar, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro. Deixa eu dar uma olhadinha no Everton Ribeiro aqui, 3.47, né? Também tá com bastante regularidade dentro de casa. Daí é jogar a moeda pra cima, né? Eu vejo o Everton Ribeiro um jogador cerebral, né? Um cara que força bastante o passe porque cria muito, né? E o Arrascaeta não, eu vejo o Arrascaeta um cara mais objetivo, que chega de maneira mais incisiva dentro da área, né? Por isso que geralmente eu opto entre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta pelo Arrascaeta, tá? Vinícius, como eu falei, é uma boa, certo? O próprio Gerson anda produzindo bastante, né? Então, como eu falei aqui, ó, Flamengo, Ceará com certeza é o jogo para jogadores de meio de campo, acho que vale a pena sim. E Internacional também anda pontuando bastante aí, né, com seus meios de casa. Então o Thiago Galhardo também pode ser uma boa aí, ó. Tá com uma média de 9.40 jogando em casa. Só tomem cuidado que ele tá super valorizado, precisa de 12.20, certo? E realmente dentro de casa aí, ó, ele vinha muito bem, né? Daí o Abel chegou, deu uma caída, mas parece que o Internacional voltou a jogar bem, certo? E se o Galhardo, né, entrar nessa onda, ele com um meia jogando bem avançado, tem tudo aí para dar certo, tá? Vai enfrentar o Tadeu, um dos melhores goleiros da competição. Mas a verdade aí, ó, é que o Goiás cede bastante ponto pra meia, tá? Essa que é a verdade. E queira ou não queira, o Galhardo ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Certo? Bate pênalti, sempre tem uma vantagem. Patrick muito bom, muita regularidade, ó, 6.89. Certo? Olha só as pontuações do Patrick. Estão até melhores que do Galhardo nos últimos jogos, tá? Então vejo sim com bons olhos esses meias. Certo? Algum outro meio aqui para sair de repente da curva. O Alisson jogando fora de casa é muito bom, né? O Citadini, citei ele no último vídeo, na live, que acabei escalando ele, me dei bem, fez gol, né? Mas aqui vai ser um clássico um pouco mais complicado, né? Para meio campo não tá tão boa a rodada não, tá? Raul para desarme, vai enfrentar um Atlético Mineiro, de repente pode dar certo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de desarme aqui, se o Atlético cede muito pra meia. Cede uma quantidade considerável. Raul é aquele cara que te entrega alguns bons pontos aí de uma maneira, ó, ele tem médias tão boas dentro como fora de casa, mas fora ele vai bem melhor em termos de desarmes. Mas é um cara que desarma bastante, né? Ó, 3 desarmes contra o Fortaleza, 6 desarmes contra o Santos, 3 contra o Atlético Paranaense, 5 contra o São Paulo. É um cara que te entrega em média aí 3, 4, 5 pontos tranquilamente aí, tá? Tranquilamente, né? Se não tomar cartão, se não der nada de errado. Sobral também foi bem no último jogo, né? Jean-Pierre fora de casa já não gosto tanto, dentro de casa eu até gosto dele, mas foi mal no último jogo aqui, ó, né? O Jean-Pierre tá meio vagalume, mas é um cara que tem potencial, né? Mas do Grêmio, né, que tá vendo um bom momento, tá numa arrancada boa aí. Se fosse para escalar alguém, escalaria o Alisson, tá? O Alisson tem uma média de 7.27 jogando fora de casa, né? E realmente o desempenho do Alisson fora de casa é muito bom, tá? Vai enfrentar um Fortaleza que não tá bem e vem cedendo bons pontos aí pra mesa, ó. Realmente tá muito bem, certo? Então veja assim com bons olhos aí os meio-campo do Internacional, do Flamengo, o Vinícius, né, o Raul para desarme e o Alisson jogando fora de casa. Para mim são as melhores opções nesse momento, tá? Porque tá difícil, como eu falei, tô fazendo vídeo sem fazer edição, né? Então não deu tempo para analisar tanto e nem vai dar, porque já vai ser a rodada amanhã, né? Live amanhã às 14 horas, tá, gente? E hoje ainda vou lançar o bons e baratos de valorização. Mas nesse momento aqui, ó, eu vou com o Galhardo, o Vinícius e vou com o Arrascaeta, mesmo ele estando valorizado, tá? Mesmo ele estando valorizado, por quê? Porque o Flamengo produz muito dentro de casa, né? Tava muito na dúvida aqui, né? Entre o Vinícius, o Arrascaeta, o Galhardo de certeza iria escalar, né? E o Inter jogando em casa, né? Ainda mais contra o Goiás. O Goiás melhorou bastante, tá? Mas o Inter melhorou também, certo? Mas fiquei em dúvida porque eu queria um lugarzinho aqui pro Alisson, tá? E o Alisson fora de casa é um jogador que eu gosto bastante. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Vou deixar assim. Vamos dar uma olhadinha aí em atacante. Tirar desarme, né? Que atacante não desarma tanto assim. Mas vou deixar aqui só por curiosidade. Ó, o Bragantino como desarma demais com seus atacantes, ó. Por isso que o Claudinho pontua bem, geralmente. É um cara muito participativo, que desarma, finaliza, faz gol, dá assistência. Claudinho é fora de série. Ceará também desarma bastante. Grêmio também, ó. Muito caso do PP.
Tá, vamos botar em gols aqui, que é a alegria do povo, que é isso que eu quero ver. Realmente o Flamengo é o time que mais vem fazendo gols com seus atacantes dentro de casa. Produz bastante, né? E o Ceará vem tomando bastante gol, tá? Ó, o Bahia também vem tomando gol demais. Quem quiser dar uma arriscada em alguém do Atlético Goianiense, meio complicado, mas dá pra sair aí da curva. E dos times que vão jogar em casa, quem é que toma muito gol de atacante? Flamengo. Flamengo tá tomando gol demais. E o Ceará anda fazendo uma quantidade considerável, tá? Mas fora de casa aqui, ó, Ceará faz bastante gol. Atlético Mineiro faz bastante gol. O Goiás tá fazendo bastante gol. O próprio Bahia, mesmo perdendo a maioria de jogos, tá fazendo bastante gols, né? Porra, anularam o gol do Gilberto. Outro gol lá fora da área. O Gilberto chuta muito, né? Realmente, em termos de gol aqui, né? O Flamengo é o que salta aos olhos, né? Tem outros bons ataques aqui para se apostar, realmente. Jogando fora de casa. Deixa eu dar uma linha em pontuação média aqui. O Flamengo novamente é o time que mais conquista pontos. Daí que depois vem o São Paulo, certo? Aqui o São Paulo e o Flamengo vem conquistando muito pontos com os atacantes dentro de casa. E novamente o Bahia é o que mais cede para atacantes, né? Os times que vão jogar em casa, quem é que mais cede ponto? O próprio São Paulo, né? E o Curitiba, certo? Aqui o Kaiser vem muito bem jogando fora de casa, sempre chama atenção para isso. E o time que mais pontua com atacantes jogando fora, né? É o Galo, certo? E por mais que o Red Bull Bragantino não ceda tantos pontos assim, vejo o Galo como uma boa opção. Por que vejo o Galo como uma boa opção? Porque esse Campeonato Brasileiro tá meio maluco, gente. São Paulo tava com uma boa vantagem e aí tá começando a dar uma bobeada. Podia abrir uma vantagem maior. Flamengo tem chance de encostar, também perde essa chance, né? Grêmio ganhou no sufoco, mas ainda é um dos times que mais vem crescendo aí nas últimas rodadas. Internacional melhorou bastante, até que foi para vice-liderança. Então parece que a taça está assim, ó, ninguém quer pegar ela e abraçar de vez e sair correndo, entendeu? Então por isso de repente o Galo pode ser uma boa, porque o Galo é meio inconstante. Os times do São Paulo são assim, podem ser bastante intensos num jogo e meio mornos no outro, né? Se for num dia bom do Atlético, ele tem tudo para ir para cima do Red Bull Bragantino e ser um jogaço de muitos gols. E queira ou não queira, o Bragantino também produz bastante dentro de casa, tá? Agora, se não, daí já complica, né? Mas eu vejo também aqui, ó, se tem 2 jogos na rodada que eu vejo com bastante gols aí, de repente é Flamengo e Ceará, né? E Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Tá? E aqui realmente o Claudinho é uma excelente opção, tá com muita regularidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos atacantes aqui. Ó, Keno, boa opção. Como a gente vê ali, o Galo é o time que mais produz, ou seja, mais pontua com seus atacantes jogando fora. Tem uma média de 5.44 jogando fora de casa. E o Keno realmente aqui, ó, no início lá, né, do campeonato, até que ele oscilava. Mas nas últimas rodadas fora de casa tá com um desempenho muito bom, tá? Muito bom, dá para dar uma arriscada assim. O Red Bull Bragantino, por sua vez aí, é um time que cede alguns bons pontos, negativa alguns, negativa, mas na maioria das vezes costuma ceder alguns pontos, tá? Tem time que cede mais, tem time que cede mais. Mas queira ou não queira, o Galo é um dos melhores ataques da competição, certo? O PP também tem um bom desempenho fora de casa, a questão é que o Grêmio faz pouco gol fora de casa, tá? Se a gente verificar aqui, ó, no confronto, onde é que tá Fortaleza e Grêmio, a gente vai verificar que o Grêmio tá com uma média de 0.85 gols como visitante. E ó, e perceba aqui, ó, fora de casa o Grêmio não é um time de fazer poucos gols, tá? PP muito regular, mas o Grêmio faz poucos gols. Já diferentemente do Atlético. O Atlético Mineiro já é um time que faz bastante gols, tem uma média de 1.15, certo? Passou em branco aqui no último jogo contra o São Paulo? Passou. Mas os demais jogos vinha fazendo até uma quantidade considerável de gols. É o que eu falei daquele negócio ali do São Paulo, né? Às vezes o time tá muito intenso, jogando demais, e às vezes o time tá morno, devagar. É o que aconteceu aqui, ó. Não fez gol contra o São Paulo, não fez gols contra o Palmeiras, mas fez 2 contra o Corinthians, 2 contra o Ceará. Depende do dia, né? Mas é um bom ataque, sim, um ataque que produz bastante, certo? Então vejo sim com bons olhos. Tá? PP também é uma boa, tá com uma média de 5.45, é outro jogador de muita regularidade jogando fora de casa. Tem um jogo favorável ao meu ver, porque o Fortaleza não vem bem, tá? E o Fortaleza é um time que cede pontos, né, e negativa alguns, oscila bastante, né? Mas não vive um bom momento Fortaleza. O PP de repente é uma boa, a questão é que o Grêmio não faz muito gol fora de casa. Mas de todos os atacantes, talvez o que está vivendo o melhor momento é o Claudinho, tá com uma média de 7.05 jogando em casa, só que PC de 15.50 para começar, né, a valorizar. Ó, e perceba as pontuações do Claudinho dentro de casa, sensacionais, né? A menor aqui nos últimos 5 jogos foi 6.5. É um cara que participa demais das jogadas ofensivas do Red Bull Bragantino, né? Quem gosta de futebol sabe, ele tem jeito de craque, sabe bater na bola, né? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Inclusive o Cartola sacaneou, botou ele como atacante. Pra mim ele é meio campista, um meio ponta de lança, um camisa 10 que chega à frente, né? E o Galo, por sua vez aí, ó, cede uma quantidade considerável jogando fora de casa para atacante, hein? Claudinho, excelente opção aí pra rodada, tá? Excelente opção pra rodada, certo? Gabigol também, por mais que tenha sido substituído, agora só tem que tomar cuidado aí com o Gabigol. E na seguinte questão:
tem Gabigol e Pedro. Dificilmente os dois vão jogar juntos, já ficou bem claro isso, né? Então assim, ó, quando você escalar o Gabigol, pode ter certeza, ele vai jogar meio tempo, no máximo 65 minutos, vamos supor, 70 minutos, tá? Porque tem o Pedro no banco. Essa que é a questão, a sombra do Gabigol é muito forte. Inclusive vai ter hora que o Gabigol vai estar no banco e o Pedro vai estar como titular, né? Já o Bruno Henrique já tem chance de jogar o tempo todo, né? Mas o Gabigol joga centralizado, é um cara que bate pênalti, tá com uma média de 5,74, certo? Negativo apenas aqui quando foi expulso, é um cara que produz bastante. Sempre é muito bom ter ele no time ou alguém do Flamengo na frente, porque o Flamengo, como eu falei, produz demais, finaliza em média mais de 20 bolas por jogo, certo? O Ceará, por sua vez, aí, ó, não é um time que ceder tantos pontos assim para atacante, mas o Flamengo já cedeu mais, né? Mas o Flamengo por si só é um ataque muito efetivo, né? Produz bastante, né? Daí quem quiser um pouco mais de regularidade, o Bruno Henrique tá com uma média de 6,54, está um pouco mais regular que o Gabigol, né? Mas o Gabigol joga centralizado, né? Então, ao meu ver, é uma chance maior de gols. Inclusive, se ele não tivesse perdido aquele gol logo no início do jogo, né? O jogo poderia ter sido diferente, Fla-Flu, e ele poderia ter pontuado um pouco maior, um pouco melhor, né? Mas Bruno Henrique também é uma boa opção. Flamengo no meio para frente é boa opção porque produz muito, gente. No meio para trás já é complicado, tá? Vejo o Brenner também com bons olhos, tá? Tem uma média de 7,17 jogando em casa, né? É um cara que oscila demais, mas vira e volta dá umas mitadas monstro, tá? Vira e volta, é aquela coisa, o Brenner você tem que apostar. Vira e volta, ele dá umas mitadas aqui, ó. Foi mais ou menos na 24ª, na 22ª, pontuou pouco, né? Deu uma mitada na 20ª. Foi mal, negativou na 17ª, na 14ª tinha feito 20,6. Foi mal na 9ª, menos 1,4, tinha dado uma mitada, 14,1 na 8ª. Então é um cara que tem que dar uma arriscada, né? Porque ele oscila muito, mas de vez em quando ele dá umas mitadas. Aí o Santos vira e volta aí, cede bons pontos aí para atacante, hein? Cede uns pontinhos razoáveis aí o Santos. E eu tô apostando aí que o Santos vai um pouquinho mais desfalcado aí, porque queira ou não queira, é muito importante essa partida de volta aí da Libertadores contra o Boca, né? Vale uma final na Copa Libertadores e eu acho que o Santos tá meio focado lá. Claro que o treinador, todo mundo, diretoria, jogador vai dizer, a gente vai focar agora no Brasileiro e pensar na Libertadores quarta-feira. Mas mentira, já tá a torcida do Santos, tá todo mundo pensando só no jogo da Libertadores. Pode ter certeza. Aí pode ter certeza. Cano pode ser uma boa, tá? Botafogo não vive um bom momento, né? O Cano é um cara artilheiro, certo? E com o Vasco, o Vanderlei chegando no Vasco, eu acho que o Vasco vai dar uma melhorada, né? Mas nesse início aí, sem muito estudo aí, né? Ficaria com os atacantes do Flamengo, o Brenner do São Paulo, o Cano talvez, jogando em casa. Claudinho, excelente opção, pena que tá muito valorizado. E como eu já tô escalando um time muito valorizado, né? Vai ficar complicado. PP e o Keno, bom desempenho fora de casa, só que o Grêmio não tá fazendo tantos gols. E o Atlético Mineiro já é um time, às vezes, que dá uma desencantada, faz bastante gols fora de casa. Então o Keno, de repente, é uma boa opção também, mas o PP também é uma... O atacante tá melhor do que meia, tá, gente? Tá melhor do que meia. Mas nesse momento eu vou ser com vocês, tá? Eu vou escalar o Keno, né? Pela regularidade que vem tendo, pelo que o Galo tá buscando aí no campeonato, né? Se pegar o Galo num dia bom aí, tem tudo pro Keno ir bem. Se pegar o Galo naquele dia morno, o Bragantino de repente vai atropelar, né? Claudinho, excelente opção, né? Muito regular, mitando demais, mas tá muito valorizado. Eu já tô escalando aqui, ó. Arrascaeta valorizado. Galhardo valorizado. Se eu não der uma equilibrada no time, pode dar errado aí, já viu, né? Como é que é. Mas Claudinho, uma excelente opção, né? O Atlético Mineiro vira e volta, toma muito gol aí jogando fora, né? Só tô em dúvida aqui entre o Bruno Henrique, que tá bem regular, né? E o Gabigol, né? Porque o Bruno Henrique e o Gabigol? Porque o Gabigol não vai jogar o tempo todo, né? O Gabigol tem tudo aí pra jogar um pouco mais que meio tempo, né? Mas eu vou com o Gabigol. Vou dar uma chancinha pra ele, porque ele joga centralizado. E também vou com o Brenner, tá? Vou com o Brenner, que decepcionou na última, mas eu tô buscando aqui, ó, essas mitadinhas que ele dá aqui, ó, tá? E vai ser um clássico, o jogador gosta de jogar clássico, jogo grande, né? São Paulo precisa dar uma regida ali no campeonato, porque é líder, Santos vai vir um pouco mais desfalcado, né? Então é isso que eu tô apostando, certo? E treinador aqui já vou adiantar, né? Vou botar o Abelão, porque nos últimos vai enfrentar o Goiás, que tá sendo o estudo de Rui fora de casa, mas aqui, ó, nos últimos jogos vem melhorando muito o Inter, tá? Vem vencendo e sofrendo poucos gols, certo? Sofrendo poucos gols. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui em treinador, deixa eu dar uma olhadinha aqui, técnico, pontuação média, conquistada e cedida. O Flamengo vem pontuando muito bem, apesar de tomar gol praticamente todo jogo, né? O Inter já não tá pontuando tão bem assim dentro de casa, né? Porque os últimos jogos do Inter foram fora de casa, né? Mas ele ganhou 2-0 do Palmeiras, a última vez que jogou dentro de casa, então vou dar uma apostada no Inter sim. Diniz vem pontuando bem também e o Santos vem cedendo bastante, tá? Se eu não fosse aqui, ó,
com o Abel, eu ia dar uma apostada no Diniz, tá? Jogando fora de casa aqui, ó, Renato vem bem e o Guto também. Só que o Guto vai pegar o Flamengo, né? Que é osso duro de roer, osso duro que eu digo é que geralmente tira SG, né? Agora o Renato não, o Renato já vai pegar um Fortaleza que cede uma quantidade considerável de pontos aí, ó. Então de repente aqui, ó, se fosse pra escalar alguém jogando fora de casa, algum treinador, escalaria o Renato. Dentro de casa, minha primeiras opções são o Abel, o Abelão, né, do Internacional e o Diniz. E correndo um pouquinho por fora o Rogério. Mas nesse momento vou com o Abel, tá? Inclusive de capitão vou botar o Galhardo, certo? Vou confirmar aqui a minha escalação. Tem muita delonga, né? Porque não quero fazer edição porque tá complicado. Rodada assim puxada, ainda vou fazer bons baratos de valorização. E daí depois ainda tem live amanhã. Então daí entre os vídeos de hoje até amanhã pra live eu vou conseguir analisar melhor. Mas por enquanto vou assim, tá? Queria dar uma apostada mais aí em jogadores do Palmeiras, né? Que vão ter um confronto favorável. Mas devem ser poupados aí para Libertadores, a grande maioria. Certo? Também queria apostar um pouco mais no Grêmio, que vive um bom momento. Fortaleza não tá bem, né? Mas o Grêmio não tá com esse desempenho todo aí fora de casa, né? Tá tomando gol e tá fazendo, mas fazendo poucos, né? Então vou apostar mais no Internacional aí, que vive um bom momento. Flamengo, né? Que tem um bom volume de jogo, certo? E tô botando aí Brenner, né? Porque tem que dar uma apostada. Se eu não fosse pensar em cartoleta, tá? Vou ser sério pra vocês. De repente eu ia botar no lugar do Brenner aqui o Claudinho, ou tirar aqui o Keno, botar o PP, enfim, né? Poderia fazer isso, poderia. Aqui no meio poderia também de repente botar o Alisson, tá? Poderia aqui tirar algum lateral, botar o Pikachu, por exemplo. Eu acho que vai começar a crescer bastante com o Vanderlei, né? Pela maneira que o Vasco joga com ele, né? Com o Vanderlei. O Pikachu geralmente joga bem avançado. Então assim, ó, tem bastante opções para rodar, mas nesse momento aí, ó, custando 146 cartoletas. Por enquanto, esse é o time do canal, né? Para rodada número 29. Sendo que amanhã vai ter live, daí a gente decide melhor. Tá certo, pessoal? Pessoal, então é isso. Desculpa a correria aí, né? Não falei que não ia editar o vídeo aí, certo? Porque por causa do tempo. Então se eu falei alguma besteirinha, me perdoem, por favor. No mais, se gostaram do vídeo, deixa aquele like, dessa força aqui pro Mané. Se não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. No mais, gente, o vídeo de bons e baratos de valorização deve sair na sequência na parte da tarde, tá? Live amanhã às 14 horas, então portanto se você é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder. Mais um grande beijo de coração, até o próximo vídeo, correria, hein? Vamos que vamos, fui!